Aqui estamos nós trazendo notícias e informações do setor de saúde e Rebouças, falando sobre coronavírus. Estamos na semana das eleições. Já já vamos falar sobre essa questão também. Ao meu lado, inicialmente, está aqui a secretária Tânia Celioschi, com a qual eu converso a partir de agora. E a pergunta que eu faço, Tânia, é a seguinte: como é que está a situação em Rebouças hoje? Porque nós temos observado em algumas cidades do entorno que tem aumentado bastante o número de casos de coronavírus. E Rebouças, como é que está esse comportamento da população até aqui? Enfim, o que você tem a nos relatar sobre essa questão e essa semana? Seja bem-vindo. Boa tarde, Cleito. Boa tarde aos internautas. Então, Cleito, nós, assim, Rebouças, nós sempre falamos, ou nós estamos com sorte, ou graças a Deus a gente está tendo um trabalho bom realizado pela vigilância, pelas equipes, mas assim, nós não podemos ficar contando com a sorte. Hoje mesmo positivou mais um caso nosso, né, que o Aguinaldo daqui a pouco vai explicar. Aumentou o número de pessoas com sintomas também. São várias coletas que estão sendo realizadas todos os dias, né? Coisas que a gente esperava mais lá para o mês de julho ou até setembro, porque era a época da florada que a gente falava. Está acontecendo agora. Bastante pessoas com sintomas, bastante coletas, positivando de um em um. Mas são contatos intradomiciliar mesmo, ou contato de pessoas contaminadas. Nesse caso de hoje é uma pessoa nossa daqui que se contaminou fora daqui também. Nós ainda não temos a contaminação comunitária que a gente fala, né? Mas isso não quer dizer, Cleito, que nós não podemos, daqui a pouco, estar com um surto aqui também. Nós tivemos aí os finados, que a gente tem até, assim, a população colaborou bastante, a gente conversou com o pessoal, né, e a gente foi no cemitério ver, as pessoas tinham essa consciência, né, da máscara, do cuidado, não veio tanta gente esse ano, assim, mas a gente está mais preocupado no momento com a questão que o nosso povo sai muito para fora. Então, assim, parece assim que o vírus está desviando a gente, nos desviando a nossa cidade, assim, né, ainda até agora. Porque o que está vindo de fora, ou é contaminação dentro da família. Mas o nosso povo sai bastante para fora também, como às vezes vem gente de fora, claro. Mas o que a gente se preocupa? Como você sabe, tem cidade vizinha aí, como você mesmo falou, que está positivando 41, 51 pessoas por dia. Isso é bem complicado. Então, até tem um vídeo que eu acho que todo mundo já viu, que é do provedor da Santa Casa de Irati, a qual é a nossa referência para enviar os pacientes quando tiver necessidade, falando que eles estão com 100 e poucas pessoas que estão sendo monitoradas, são suspeitas, né? E que se precisar de 10 leitos, ele tem 4 de UTI. Ele não tem leito para mais, 6 pessoas vão ficar fora. Então, se ele está falando isso, pensando em Irati, imagine quando começar as cidades vizinhas a ter casos, né? A gente reza, pede a Deus para, né, que nos ajude, que a gente enfrente tudo isso com tudo de forma leve mesmo, que são os nossos casos, a maioria é casa leve, mas a gente nunca sabe como que, de repente, na hora que for um surto, como que será que virá os casos, e principalmente com as pessoas com comorbidade, que é as que no nosso caso, e que as pessoas vieram a óbito. Então, o que nós pedimos para a população? Gente, evitem sair de fora daqui. Se vocês precisam de mercado, nós temos mercado aqui, tem banco aqui, tem lotérica aqui, né? Tem boa saúde aqui, né? Vamos usar o que nós temos dentro da nossa cidade, que nós corremos menos risco do que sair daqui e voltar contaminado às vezes e contaminar toda a nossa família ou contaminar pessoas de trabalho, ao qual a gente trabalha junto, e colocar todo mundo em risco nesse momento. Pois é, e também, além disso, né, Tânia, tomar os cuidados necessários, porque o coronavírus, quem achava, não, passou o inverno, acaba o coronavírus, chegou o período de eleição, o coronavírus sai de lado, sai de campo, deixa os candidatos tomarem conta, não é assim que funciona. Tem que manter os cuidados de higiene, estar conversando com outra pessoa, usar a máscara, que muita gente não está fazendo isso, né, Tânia? Lamentavelmente, muitas pessoas não estão fazendo isso. A máscara na rua, como foi falado, Cleito, se estiver sozinho, não tem obrigação de usar. Mas se eu chegar para conversar com você, eu devo colocar a máscara. Se eu vou entrar em qualquer estabelecimento, eu tenho que estar com a máscara no rosto, né? É a minha proteção e a do outro, com certeza. O álcool gel nas mãos, né, nos locais onde a gente for entrar.
né, sempre lavagem das mãos, chegou em casa, lavar as mãos, tirar a roupa que saiu para a rua, né, lavar, é os cuidados de higiene mesmo, para que a gente evite de contaminar a nossos entes queridos, a nossa família, né, porque o vírus não foi embora, não é porque agora nós vamos ter a eleição que ele foi embora, não é isso. Então todo mundo tem que se cuidar, independente de qualquer coisa. Vamos ter as eleições aí agora já no próximo domingo. A gente sabe que o Tribunal Eleitoral, eles estão tomando todo o cuidado possível, né? Hoje ainda a gente teve conversando sobre isso. O Felipe vai gravar daqui a pouco com vocês sobre como a vigilância vai proceder nesses dias, exatamente para isso, como foi no cemitério, para cuidar das pessoas que vão até as suas urnas votar, para que não corram o risco de se contaminar e voltar para casa contaminado ainda. Muito bem. Essa é a secretária de Saúde de Rebouças, Tânia Celiorce. Ao meu lado também está aqui o Aguinaldo Antônio Urbe, que trabalha aqui no setor de vigilância epidemiológica. Enfim, Aguinaldo, como é que é a situação, o panorama hoje? Monitorados, descartados, confirmados? Como é que está a situação de Rebouças? Boa tarde. Boa tarde, Cleito. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, hoje nós temos duas em monitoramento. Uma está hospitalizada no leito de Covid da Santa Casa. Trata-se de um paciente que foi contaminado já na última semana de outubro e que nós tivemos aí um grande índice de contaminação naquelas duas últimas semanas. Tivemos 9 contaminados naquelas semanas. Então, um deles começou a apresentar sintomas mais importantes e que necessitaram de internamento no leito específico de Covid. Não isso é importante, você está falando do quê? Falta de ar? Isso. Durante o monitoramento, que quando a pessoa positiva, ela já está em isolamento, né? E a equipe de saúde, faz um monitoramento diário. E durante esse monitoramento, quando a pessoa já estava saindo do isolamento, que já estava praticamente se curando, né? Ela começou a apresentar falta de ar, importante. Foi medicada para aquele sintoma e no outro dia já declarou para a equipe de saúde de monitoramento que estava com falta de ar, não podia, tinha que ficar sentado para dormir sentado, e isso foi encaminhado para o hospital. Foi feito uma tomografia, evidenciado alguns indícios de contaminação, de infecção no pulmonar, que tem que ser tratado já direto num leito de Covid, que a gente fala, que lá tem o pessoal mais especializado para tratamento, que aqui na nossa região é Santa Casa, né? Mas isso pode ser estendido para qualquer hospital que seja referência nessa área. E o último caso que nós temos aqui foi de uma pessoa do sexo feminino, da área urbana, que se contaminou em outra cidade, e hoje está aqui no isolamento residencial com seus familiares, apresentando sintomas ainda, e nós fazemos o monitoramento aí até daqui mais uns 10 dias a gente já tem a definição sobre a alta e sobre o desfecho dessa contaminação. Afinal, eu lembrei agora de uma outra situação. Algum tempo atrás, durante uma entrevista, você me falava que tinha sido feito repassado orientações a comerciantes e empresários da cidade sobre quando o funcionário apresenta suspeita de estar com o coronavírus, tem que ser afastado, para não levar para casa, até mesmo não disseminar na própria empresa. Isso. E em vez de uma pessoa, dependendo da empresa, 10, 15 acabaram sendo contaminados. Sim. Mas eu lembro que você comentou comigo na época, da parte de alguns havia uma certa resistência com relação a isso, empresários, né? Isso. E o funcionário com medo de falar para não ter que... Isso. Como é que está essa situação? Mudou essa mentalidade ou não? Hoje, graças a Deus, mudou. Então, nós estamos aí com a equipe, com o pessoal que é os comerciantes, né? E com os próprios empresários, eles já estão com uma visão muito mais apurada e mais sensível a essa questão, justamente que estão liberando mesmo o funcionário e para que ele possa fazer o isolamento, e que o isolamento consiste, por exemplo, se a pessoa for uma suspeita, nós coletamos o material, 3 dias depois do início dos sintomas, nós coletamos o material, que é o suave, o cotonete no nariz, e dali uns 3 dias já tem o resultado. Então a pessoa fica pouco tempo. Graças a Deus os resultados, nós estamos tendo bastante coleta de material e nós estamos tendo bastante gente negativado. Então que graças a Deus não foi encontrado o vírus.
Mas, no caso em todos esses casos, as pessoas está sendo feito isolamento. Nós temos agora, foi implementado já há um mês atrás, um novo modelo de monitoramento que nós estamos experimentando e estamos colocando em prática, que é o monitoramento, rastreamento dos pacientes. É algo que a gente já fazia aqui nas unidades de saúde, algo que já era feito. Agora a gente remodelou e tem mais controle sobre esse rastreamento todo. O que nós podemos e afirmamos e está acontecendo é que nós estamos, como a secretária falou, nós estamos evidenciando um aumento considerável nas questões de síndrome respiratórias, de gripe sendo atendidas nas unidades. Essa semana aí nós já começamos aí com bastante, nós estamos coletando aí em média diária de 8 a 10 exames. Então, tá tendo um movimento mais apurado nessa parte e está tendo bastante gente com sintomas. Então, e nós estamos monitorando, estamos rastreando, estamos fazendo a nossa parte. Bom, só para finalizarmos, lembrando que se a pessoa ela tem um quadro agravado de coronavírus que acaba ficando internada, a possibilidade de o coronavírus deixar sequelas é muito grande, né? Isso, tem esse problema aí. Porque, geralmente, o que aconteceu desse caso que nós temos aí? O paciente foi positivado já faz lá no final do mês passado. Pessoa que não tinha comorbidade nenhuma, nem ia na unidade de saúde, então, automaticamente o vírus foi evoluindo, foi aumentando a carga viral dele e automaticamente ele foi descoberto que ele tem já problemas que agravaram, por isso que ele está lá no hospital, entendeu? E isso que nos causa medo, que nós da saúde estamos sempre, desde o começo, nós estamos trabalhando com isso aqui. Porque nós temos medo daquela pessoa que tem algum problema de saúde. Porque para a maioria das pessoas vai ser uma infecção que vai passar. Mas tem uma grande parcela, ou podemos dizer uma pequena parcela de pessoas, que uma infecção dessa, ela pode causar uma sequela muito grande, inclusive, infelizmente, até evoluir à morte, que é o que nós queremos impedir. Mas a sequela existe, que daí a pessoa fica debilitada, o pulmão fica mais sensível, chega a alguns casos de ter assim, até uma perda considerável nas funções do pulmão. Então, fora as questões que envolvem, por exemplo, circulatório ou outro sistema ou aparelho do corpo humano. Então, essa questão do pós-Covid nós estamos fazendo, nós estamos tentando não, nós estamos fazendo, nós estamos correndo atrás das pessoas, nós estamos monitorando elas, por isso mesmo da questão dessa equipe nova, desse novo formato de monitoramento, rastreamento. Então, nós conseguimos rastrear muito mais e nós conseguimos tomar conta desses pacientes que podem se agravar por uma complicação com o Covid. Mas lembrando, nós não temos vacina, nós não temos remédio, a única vacina é a proteção, você continuar no distanciamento social, continuar não compartilhando objetos, continuar não fazendo aglomerações com pessoas que não sejam do convívio familiar, que você já está acostumado, que você vê todos os dias. É importante dizer que as pessoas estão vindo contaminadas de outros municípios, também é muito importante isso. A gente não evidenciou ainda uma contaminação que seja puramente só exclusiva aqui do nosso município. Geralmente ele teve contato ou ficou hospitalizado em outra cidade, ou teve contato com outros familiares que estavam contaminados e daí trazem a contaminação para dentro do seu núcleo familiar. Então isso infelizmente é assim que funciona. Bem, assim tivemos a participação do Aguinaldo Antônio Urbic, também da Tânia Celiors, trazendo informações sobre a situação do coronavírus aqui no município de Rebouças.